Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Gil e eu quero continuar falando com você sobre a minha vida aqui em Portugal. Tem uma série falando sobre isso aí, como eu cheguei, como eu tirei a minha documentação. Não quero te dizer como você deve fazer, eu quero só te dizer o que eu fiz, como que funcionou para mim, tá bom? Hoje eu estou aqui na loja de finanças, aqui fala-se loja de finanças, né, que é a autoridade tributária, como você pode ver aí, que eu vou te falar sobre o meu NIF, tá bom? Antes do NIF você precisa do PB4, que já tem um vídeo aí sobre ele, tá? Que eu mencionei sobre o PB4. E também você vai precisar depois do atestado de morada, que é o comprovante de residência, que eu vou falar dele em outro vídeo, tá? Para tirar o seu NIF seria equivalente aí ao nosso CPF aí no Brasil, tá? Mas o NIF ele é diretamente ligado às finanças, à autoridade tributária, como o nome já diz, tá? Então eu precisei chegar numa loja de finanças. Na minha situação aqui, eu apresentei o PB4. Para que o PB4? Para ter o comprovante de residência, o comprovativo de morada, o atestado de morada, como dizem aqui. Que eles usaram para tirar o meu NIF, usaram o meu endereço do Brasil ainda, tá? E depois é importante mudar isso e eu vou falar por que também. Eu precisei ir a uma loja de finanças. Eu poderia ir na loja do Cidadão, lá tem várias lojas do Cidadão. A mais comum é lá na estação de Laranjeiras, é grande, tem vários serviços aqui que você precisa como cidadão reunidos, é mais fácil de você acessar. E eu, na verdade, vim aqui nessa do Sintra 2, que é a mais próxima da minha casa, por coincidência, né? Na verdade, eu não sabia que eu iria morar aqui perto ainda, mas eu precisava de uma pessoa com o BI, ou seja, uma pessoa que já tivesse aqui o cartão de cidadão, que já tivesse o bilhete de identificação. Quer dizer, alguém que já seja naturalizado português ou que seja um português propriamente dito, para assinar pelo meu NIF, entendeu? A gente vem aqui e diz, ó, eu quero tirar o meu número de identificação fiscal, ele te pede o seu endereço, eu mostrei o meu PB4, e aí ficou com o meu endereço do Brasil, essa pessoa assinou por mim. Ele mostrou o bilhete de identificação, que é o BI dele, e ele simplesmente assinou, como que se responsabilizando por mim. De certa forma, ele estava se responsabilizando por mim. E então, eu tirei o meu NIF. É um documento mais ou menos como esse daí, tá? Como eu estou te mostrando aqui, o NIF é desse jeito. Sai esse documento assim. Esse documento você usa para quase tudo aqui. Vai estar tudo que você tiver a ver com finanças, vai estar no seu NIF. Se você for registrar um contrato de aluguel, vai estar no seu NIF. Se você vai fazer uma compra, vai sair uma nota fiscal, vai estar no seu NIF. Aqui fala-se fatura. Então eu vim aqui nessa loja de finanças e aqui eu paguei, se eu não me engano, 10 euros na época. E depois eu ouvi dizer que lá na loja do Cidadão é gratuito para tirar o NIF, tá? Eu não sei, como eu te falei, eu vou dizer o que funcionou para mim. Aqui eu paguei 10 euros e pouquinho para tirar o meu NIF. Com o meu NIF, eu pude então fazer a minha manifestação de interesse, que eu vou falar dela depois também, que eu preciso do NIF para fazer uma manifestação de interesse, preciso do NIF para concorrer a uma vaga de emprego, para ter um contrato de trabalho, eu preciso do NIF. É importantíssimo para tudo que você vai fazer, tá? E também depois para a segurança social. Eu vou tentar falar sobre segurança social. Não foi eu que tirei a minha segurança social, foi a própria empresa que me contratou, mas eu vou ver se eu consigo falar da segurança social para você. Então tá, depois eu tive que fazer uma alteração no meu NIF. Por que isso? Porque depois de um ano que você está aqui, quando você for apresentar o seu imposto de renda, se o seu endereço fiscal, a sua morada fiscal estiver no Brasil ainda, você paga uma taxa muito alta de imposto. Então você precisa, assim que você tiver um contrato de aluguel, você precisa mudar o seu endereço fiscal. Um contrato de aluguel que tenha, quando você for fazer um contrato de aluguel, é importante que ele tenha o seu NIF e que a pessoa que está alugando para você, o seu senhorio, ele registre esse contrato nas finanças. Ele precisa ir com o contrato e registrar nas finanças. Porque muitas pessoas não fazem isso porque a pessoa não quer pagar imposto. Então a pessoa quer fazer um contrato de aluguel com você, mas ele não quer pagar o imposto sobre o aluguel que ele recebe. Então ele não registra nas finanças. Então quando você vem nas finanças
tentar mudar alguma coisa e, eu quero mudar o meu endereço fiscal. Ele vai te pedir um contrato, mesmo que você mostre o contrato, se esse contrato não estiver registrado nas finanças, eles não permitem você mudar o seu endereço fiscal, tá? E aí vai ficar daquele jeito lá ainda, vai ficar com o endereço do Brasil e aí dá errado. Esse endereço fiscal, é interessante que não adianta, nesse caso, você dar o atestado de morada. O atestado de morada é outra maneira, eu vou falar em outro vídeo como é que você tira esse atestado de morada, que para algumas coisas simplesmente o contrato de aluguel não serve, tem que ser o atestado de morada, mas para você alterar alguma coisa na loja de finanças ou, né, na loja do cidadão, você precisa do contrato de aluguel, entendeu? Então é importante o contrato de aluguel, o contrato de arrendamento, na verdade, registrado na loja de finanças, tá? Com o seu nome, seu NIF, tudo certinho. Depois disso, para você alterar o seu endereço fiscal ou para você ter os serviços pela internet, você tem que solicitar uma senha. Você entra no site das finanças da internet e lá, antes de fazer o seu registro, você digita o seu NIF e pede para mandar a sua senha para o seu endereço fiscal. Então, se você não tiver alterado o seu endereço fiscal ainda, não tem como, eles não vão mandar uma senha para o Brasil, entendeu? Não vai dar certo. Você não consegue pedir a senha direto aqui na loja, você tem que pedir a senha pela internet. E essa senha vai ser mandada para o seu endereço fiscal. Então a recomendação é, primeiro você faz o contrato de aluguel, vem à loja de finanças, altera a sua morada fiscal, depois que você alterou sua morada fiscal, aí sim você vai ao site de finanças e pede para eles mandarem a senha. Aí eles te mandam um documento com a senha provisória, você entra lá e altera a senha. Lá nessa senha, lá no site das finanças, você pode então fazer a inclusão do agregado familiar, que é para quando você, como eu falei no outro vídeo do cartão transporte, você poder ter o transporte família, o cartão família, né? O navegante família, e para você poder ali alterar as notas fiscais que você recebe, você poder fazer a sua declaração de imposto de renda e assim por diante, tá bom? Então, sobre o NIF, foi isso que eu fiz, tá? PB4, uma pessoa com BI, que é o bilhete de identificação, né? Uma pessoa ou português ou que já tenha sido naturalizado, com um bilhete de identificação, que vem assinar por mim. Aqui eu tive que pagar, já ouvi dizer que não tem que pagar. Eu alterei o meu endereço fiscal, depois que eu fiz um contrato de aluguel, alterei o meu endereço fiscal, solicitei a minha senha. Depois, com a minha senha, eu consegui incluir a minha esposa e meu filho no meu endereço fiscal para fazer as outras coisas e depois fazer declaração de imposto de renda, que é o IRS. Tá bom? Eu acho que era isso. Muito obrigado, valeu e até a próxima.